Você já sentiu que está falando com Deus, mas Ele nunca responde? Parece que estamos apenas jogando palavras ao vento, como se estivéssemos deixando um recado na caixa postal do céu. Mas, e se eu te dissesse que Deus não quer apenas ouvir você? Ele quer conversar com você. Deus não é um ser distante, inalcançável ou ocupado demais para te dar atenção. Ele está mais perto do que você imagina, esperando para se conectar com você como um pai amoroso, um amigo fiel, alguém que realmente se importa com tudo o que você está vivendo. Mas como transformar a oração em uma conversa real? Primeiro, lembre-se de quem Deus é. Ele não é apenas o Criador do universo, mas também seu Pai, seu conselheiro, seu melhor amigo. Olhe para Jesus. Quando ele falava com Deus, não era algo frio ou formal. Era íntimo, como um filho conversando com seu pai. Em João 10:27, Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Isso significa que Deus fala, e você pode ouvir. Mas muitas vezes, enchemos nossas orações com palavras sem dar espaço para Ele responder. Já percebeu como às vezes falamos tanto em uma conversa que o outro nem consegue responder? Fazemos isso com Deus também. O Salmo 46:10 nos lembra: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Em meio à correria do dia a dia, separe um momento de silêncio. Pode ser no carro, antes de dormir, ou até mesmo enquanto caminha. Deixe espaço para Deus falar. E quando Ele falar, preste atenção. Deus pode se comunicar de várias formas. Através da Bíblia, de um sentimento de paz no coração, de um conselho inesperado de um amigo, ou até da beleza da natureza ao seu redor. Lembra da história de Elias em 1 Reis 19? Ele esperava Deus em um vento forte, em um terremoto, mas Deus veio em um sussurro suave. Muitas vezes, Ele fala assim, de forma discreta, mas poderosa. E aqui está um segredo. Quando Deus fala, responda. Se Ele trouxer à sua mente uma passagem bíblica, leia. Se Ele colocar alguém no seu coração, ore por essa pessoa. Se Ele te direcionar a fazer algo, dê esse passo de fé. Conversar com Deus não é apenas ouvir, mas agir de acordo com o que Ele diz. A oração não precisa ser um evento isolado no dia. Mantenha esse diálogo aberto o tempo todo. Enquanto dirige, trabalha ou mexe no celular, fale com Deus. Compartilhe seus pensamentos. Peça sua direção. Agradeça pelas pequenas bênçãos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:17: "Orai sem cessar." Isso não significa passar o dia inteiro de olhos fechados, mas viver em constante conexão com Ele, como uma conversa contínua no WhatsApp com seu melhor amigo. Deus não quer apenas tuas orações. Ele quer você. Ele quer caminhar ao seu lado, guiá-lo, confortá-lo e te mostrar o caminho. E sabe o que é incrível? Você não precisa ter tudo resolvido para se aproximar dele. Só precisa estar disponível, sincero e disposto a ouvir. Então, aqui está um desafio para você. Da próxima vez que orar, faça uma pausa e pergunte: "Deus, o que o Senhor quer me dizer?" Depois, espere. Talvez Ele não fale de forma audível, mas se você estiver atento, perceberá sua resposta no silêncio. Mas e se eu não sentir nada? Talvez você já tenha tentado ouvir a voz de Deus e não tenha sentido nada diferente. Nenhum arrepio, nenhuma revelação extraordinária. E aí surge a dúvida: será que Deus realmente fala comigo? Aqui está algo que você precisa lembrar. Deus não está limitado às nossas emoções. Ele fala, mesmo quando não sentimos nada. Nossa fé não pode depender de sensações passageiras, mas da certeza de que Ele é um Pai que responde no tempo certo e da maneira certa. Sabe aquele amigo que, mesmo em silêncio, você sabe que está ali para você? Deus é assim. Às vezes, Ele fala de forma clara. Outras vezes soa
Ele pode ou apenas nos faz sentir uma paz que não dá para explicar. E outras vezes, Ele nos ensina a confiar, mesmo quando parece estar em silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência. Lembra de Jesus na cruz? No momento mais difícil, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 26:46. Mas Deus não o abandonou. Naquele aparente silêncio, Deus estava cumprindo o maior plano de amor da história. Da mesma forma, quando parece que Deus não está falando, pode ser que Ele já tenha falado. E agora está te ensinando a confiar no que Ele disse. Às vezes, Ele está apenas esperando que você dê o próximo passo com base na última coisa que Ele te mostrou. E falando em dar passos, aqui vai outra chave importante. Obediência abre caminho para mais direção de Deus. Se Deus já colocou algo no seu coração, mas você ainda não obedeceu, por que Ele daria o próximo passo? Se Ele te disse para perdoar alguém, mas você ainda guarda rancor. Se Ele te chamou para servir, mas você está esperando um sinal maior, talvez a resposta de Deus já tenha chegado, mas você ainda não a colocou em prática. Quando Deus fala, nossa resposta precisa ser ação. Veja o exemplo de Abraão. Deus disse para ele sair da sua terra e ir para um lugar que ele ainda mostraria. Abraão não ficou esperando um mapa detalhado. Ele simplesmente obedeceu. E enquanto ele caminhava, Deus foi revelando o restante. A verdade é que a nossa caminhada com Deus é um passo de cada vez. Nem sempre veremos o quadro completo, mas podemos confiar que Ele nos guiará. E sabe qual é a melhor parte? Quando nos tornamos sensíveis à voz de Deus e escolhemos obedecer, nossa vida muda. Começamos a viver com mais propósito, mais paz, mais segurança. As dúvidas diminuem porque aprendemos a confiar no caráter de Deus, não apenas no que sentimos no momento. E tudo isso começa com um simples hábito: buscar a Deus diariamente, não apenas para falar, mas para ouvir. Agora eu quero te desafiar. Tire um momento hoje para se aquietar na presença de Deus. Não peça nada, apenas diga: Senhor, estou aqui, fala comigo. E depois, observe. Talvez Ele fale através de uma passagem bíblica, de uma lembrança que surge na sua mente, de uma conversa inesperada. Ou talvez Ele apenas te dê uma paz inexplicável. Mas uma coisa é certa: Deus sempre tem algo a dizer. A pergunta é: você está disposto a ouvir? Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.